Então, galera, a gente percebe que com o GP do Bahrein, a gente pode ver diversas mudanças no grid da Fórmula 1. Uma Ferrari extremamente forte, muito grande aí e talvez até mesmo dominadora nesse ano de 2022. Enquanto isso, uma Red Bull que vinha ali no cangote da Ferrari, tentando talvez até mesmo conquistar a primeira posição, mas que no fim das contas acabou perdendo por problemas de confiabilidade em 3 carros e uma Red Bull completamente ali difícil mesmo de entender o que tem acontecido. Já a Mercedes tem tido diversos problemas também em várias áreas do carro, muitos problemas mesmo, e entre eles problemas inclusive de velocidades no final das retas. E Lewis Hamilton deu uma declaração interessante ao final dessa corrida. Na verdade, ele chegou a dizer que a grande questão é que a Mercedes continua sendo um carro melhor, uma equipe melhor do que a Red Bull, e inclusive nesse GP do Bahrein, ela foi sim uma equipe melhor do que a equipe austríaca. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então já deixa o like aqui embaixo se você estiver na live ou no corte do Hora do Piloto e se inscreva se você ainda não for inscrito. Não esquece, porque é completamente de graça. A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta, e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo, todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. E é sabendo justamente disso, o quanto é incrível esse aplicativo, que o Hora do Piloto vem para trazer uma oferta imperdível para você. 20% de desconto no plano anual do F1 TV Pro nesse ano de 2022. Mas essa oferta é limitada até o dia 13 de março. Então é muito importante que você acesse o link que está aqui embaixo na descrição, que contém essa oferta. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Mas já começando aí a falar sobre essa questão, a Mercedes conseguiu um pódio ali no finalzinho da corrida, já que tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez tiveram problemas de confiabilidade nos seus carros. A grande questão foi que os motores da Red Bull não pareciam estar tão bons assim quando comparados com os motores da equipe Mercedes ou da Ferrari. Mas quando eu digo que não estavam tão bons, eu preciso dizer que na verdade tem muito relação com confiabilidade. No início, Pierre Gasly perdeu seu motor e perdeu seu carro e teve que encostar porque o carro estava pegando fogo, né, a parte traseira. Logo depois, Verstappen reclamou de direção muito pesada e também teve que sair da corrida. E na última volta, Sérgio Pérez rodou na curva 1 e disse que o problema também foi de motores. E assim, Lewis Hamilton teve a oportunidade de chegar em terceiro lugar no grid da Fórmula 1 nesse fim de semana. Hamilton ficou obviamente muito feliz, porque isso significaria talvez que ele teria a oportunidade de recuperar talvez algo perdido nesse ano de 2022, mas ele também deixou muito claro que desde sempre a equipe da Mercedes é sim um pouco melhor do que a equipe da Red Bull. E por que isso? Por que Lewis Hamilton tem falado sobre isso? Basicamente por um motivo simples. Porque o carro da Mercedes chegou no final da corrida.
Esse é o principal motivo que leva Lewis Hamilton a acreditar que a equipe Mercedes é sim uma equipe melhor do que a Red Bull, até mesmo nesse GP do Bahrein. E para ser bem sincero, eu não vou dizer que ele está errado, até porque a gente sabe que uma equipe pode muito bem fazer a pole position no GP e depois perder todas as posições e chegar em último lugar. Significa basicamente que não é uma boa equipe, porque o que vale na Fórmula 1 é chegar na bandeirada. Ou seja, apesar da Mercedes ter alguns problemas sérios ali no seu carro, de porpoising, de aderência, de velocidade final, a gente também vê uma Red Bull com problemas de confiabilidade e que não permitiram nem que Verstappen nem Sérgio Pérez chegassem ao final da corrida. Mas será que isso pode influenciar no campeonato, tanto de Hamilton quanto de George Russell e também de Verstappen e Pérez? É claro que pode. Na verdade, o próprio Lewis Hamilton falou sobre essa questão. E ele deixou bem claro, na verdade, que ele já perdeu alguns campeonatos por apenas um pontinho. Eu acredito que ele deve estar lembrando ali do campeonato, principalmente do ano de 2007, que foi o ano ali da estreia dele na Fórmula 1. O ano de 2007 foi um ano em que ele pilotou disputando posições, principalmente com Kimi Raikkonen, que na época estava na Ferrari. Lewis Hamilton estava na equipe McLaren. E acabou que Hamilton perdeu aquele campeonato por um pontinho no seu ano de estreia. Depois ele ganhou um campeonato em 2008 em cima de Felipe Massa, também por um pontinho. Ele diz que isso pode sim afetar o campeonato, acredita que vai afetar e ainda assim percebe que a Red Bull ainda tem muito a melhorar nesses carros dela. Agora, qual que é a grande questão que a gente precisa analisar de uma forma geral? Os carros da Red Bull tiveram problemas que ainda não se sabe a origem. Segundo Christian Horner, parecem ser problemas na bomba de combustível, que na verdade é fornecida pela organização, pelos órgãos ali, como a FIA mesmo. Mas na verdade, segundo motorsport.com, não parece que é isso que tem acontecido. Parece que a origem desse problema pode ter sido até mesmo, talvez, na temperatura da pista e também dos carros, né? Tanto é que percebe-se que o carro de Verstappen piorou depois do safety car, que poderia ter gerado um maior calor ali nas unidades de potência. Mas ainda assim, isso não faria tanto sentido se a gente considerar aí que, por exemplo, o carro de Pierre Gasly também utiliza um motor Red Bull e teve problemas muito antes disso tudo acontecer. Então, não acredito que esse seja o motivo, ainda mais porque um problema na bomba de combustível ou relacionado a uma pane seca, por exemplo, não iria fazer com que o volante de Max Verstappen ficasse mais rígido, né, mais duro. Então, isso não faria que isso acontecesse e também não iria fazer com que Sérgio Pérez perdesse o controle do seu carro por falta de potência. Além disso, tem outras questões importantes. O carro de Pierre Gasly pegou fogo logo ali na parte traseira do carro. E quando a gente analisa o GP lá do Canadá de 2019, a gente viu algo exatamente igual acontecer, mas naquela época com o Lance Stroll. O carro dele também pegou fogo na parte traseira, exatamente igual ao de Pierre Gasly, mas adivinha, naquele caso foi gerado por vazamento de fluido de hidráulico ali do carro e que fez com que pegasse fogo. Me parece que o carro de Pierre Gasly teve algum vazamento de fluido hidráulico. E logo depois, Max Verstappen reclamou de volante mais pesado. Geralmente, volante mais pesado é também gerado por problemas hidráulicos no carro. Até agora temos peças encaixando. E logo depois ele saiu da corrida. Sérgio Pérez também acabou andando a reta ali na última volta reclamando de perda de potência. O motor estava cortando no meio da reta. Logo depois ele rodou o carro. Lembramos também de um GP que aconteceu no ano 2000 com Rubens Barrichello. Adivinha quais foram os sintomas de Rubens? O carro perdendo força nas retas e cortando o motor nas retas. Parece que o grande problema da Red Bull é sim de origem hidráulica. Não se sabe qual a gravidade disso tudo, mas se sabe que tem algum tipo de problema de origem hidráulica. Já a Mercedes é diferente. Me parece
que os problemas da Mercedes em si não têm origem hidráulica. Na verdade, tem outras origens que talvez sejam bem mais difíceis de serem consertadas do que os do carro da Red Bull. Na verdade, a grande questão é que a Mercedes tem perdido sim muita velocidade, principalmente nas retas. Na verdade, a grande questão é que ela tem muitas vezes perdido até 6 km por hora, por exemplo, em algumas retas. E isso considerando que Lewis Hamilton chegou a utilizar o DRS em diversos momentos no decorrer dessa corrida. Significa basicamente que ela tem sim um motor mais fraco de velocidade final. Mas não para por aí, já que a aderência do W13 também não é tão boa quanto da Red Bull e da Ferrari, o que é sim um grande problema. Não é à toa que o próprio Lewis Hamilton já disse que é bem provável que nos próximos 5 ou 6 GPs que a Mercedes vá conseguir consertar os problemas do carro. Toto Wolff acredita que o grande problema mesmo foi relacionado a arrasto aerodinâmico. Ele falou em entrevista que a Mercedes acabou utilizando asas muito grandes no seu carro, o que obviamente faz com que o ar acabe atrapalhando aí no desenvolvimento, no desempenho do W13. Aparentemente, essas asas um pouco maiores no carro do W13 acabam dificultando e muito o rendimento dele, principalmente em pistas de alta velocidade. Mas essa, com toda certeza, é uma situação que, apesar de, obviamente, eu não trabalhar na Fórmula 1 e nem na Mercedes, eu vou ter que discordar disso tudo. E por alguns motivos relativamente simples. Na verdade, a Mercedes, apesar de ter sim um histórico muito bom com relação aos motores e tudo mais, nesse GP foi bem diferente o que aconteceu. Eu vou colocar na tela aí para vocês possam ver exatamente o que eu estou falando. Olha só esses resultados. A gente pode ver que a partir ali do 12º lugar do grid, todos os carros, com exceção de Sérgio Pérez, Max Verstappen e Pierre Gasly, utilizavam motores Mercedes. Significa basicamente que se os problemas fossem de arrasto aerodinâmico, todos os carros que utilizam motores Mercedes estariam sofrendo de problemas de arrasto aerodinâmico, o que eu acho extremamente improvável. E aí, mais para cima ali do grid, os únicos carros de motores Mercedes que ficaram acima da 12ª posição são justamente os carros de George Russell e de Lewis Hamilton. Ou seja, me parece que o grande problema não é ligado a arrasto aerodinâmico e muito menos ligado a questões aí de problemas mesmo nessa parte do carro. Me parece que o motor Mercedes não é mais o mesmo, tem tido problemas e isso a gente pode perceber com as outras equipes que utilizam essa motorização também sofrendo nessa situação aí com os motores da equipe alemã. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acha que a Mercedes tem sofrido por isso? Você concorda com o Toto Wolff? Você acha que o problema é de arrasto aerodinâmico? Ou você acredita que talvez seja outro tipo de problema na Mercedes, como por exemplo os motores? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e também coloca no chat se você tiver através da live. Como eu já disse, me parece que os problemas principais são relacionados a arrasto aerodinâmico, não são relacionados a arrasto aerodinâmico, mas sim a problemas de potência no motor da Mercedes, que podem acabar prejudicando muito o campeonato de Lewis Hamilton e George Russell e também da própria equipe nesse ano de 2022. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse corte, gostou dessa live também até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações, porque isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais. Não esqueça, se inscreva, ativa o sininho e deixe o joinha para contribuir com a gente.